Uau, maravilhoso. Uma boa noite na paz do Senhor. Continuo me chamando Armando, me recuperando da traquinagem na minha garganta. Aí ganhei uma dor de dente, me deram um negócio aí que me deixa grogue. Eu estou igual o Jonas no ventre do peixe. Então nós vamos contextualizar muito bem. Feliz de estar aqui com vocês. Ontem foi um dia muito especial. Certamente a gente termina esse domingo adorando ao Senhor de forma maravilhosa através das canções, da comunhão e nos preparando para amanhã. A gente está aqui também celebrando a restauração, trabalhando os 12 passos. É um consultório de psicologia e tantas outras ciências do comportamento humano a céu aberto e gratuito. Então desafio você a estar aqui com a gente amanhã à noite também. E procurar um grupo de relacionamento logo depois, no Espaço Conexão ali, tá bom? Vamos continuar. Hoje a gente trabalha o capítulo 2 de Jonas. Está trabalhando essa série dentro do contexto maior da semeadura. O ano passado a gente trabalhou o ano do memorial para trazer à memória a história da IBC, principalmente para muita gente que tem chegado aqui até a nossa comunidade. E nós trabalhamos o memorial ano passado e esse ano a semeadura, para falar da nossa responsabilidade diante de Deus, de levarmos adiante a promessa que foi dada lá a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de uma família, através de um chamado individual, Deus promete abençoar as famílias da terra. E assim vem Abraão, Isaac, Jacó, e depois você tem Moisés, Davi, Salomão, enfim, toda uma sequência dos profetas, até que vem João Batista, Jesus, o apóstolo Paulo, os mártires da igreja, que deram suas vidas, muitos no Coliseu, outros em outras circunstâncias, para que o evangelho pudesse chegar até nós. E agora é a nossa vez, agora é o nosso momento, é a nossa hora. E o livro de Jonas traz essa lição, a lição que Deus quer dar acerca do chamado, que a gente cantou a semana passada aqui. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. A gente acabou de cantar, cura para a alma vive em mim. Então a nossa função aqui não é nos sentirmos bem com um culto, uma palestra, um momento, a nossa vida, o dinheiro, a viagem e tantas outras coisas boas que a gente faz. Na verdade, é para a gente viver esse incômodo divino de que muitos estão indo para o inferno sem Jesus, e nós temos essa palavra de salvação, que primeiro nos alcançou. E Deus está nos empurrando para fora, para que a gente não só critique o mundo e o que está acontecendo lá fora, mas que a gente seja parte da solução, abrindo a nossa boca, falando do amor de Jesus. E assim, vamos cumprir a grande comissão. Então eu quero convidar você, se quiser e puder, ficar em pé. A gente vai ler o versículo 17 do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 2, tá? De 1 a 10 e o verso 17, porque ali a gente vê Jonas sendo atirado para dentro do mar e vem uma sequência agora de obscuridade, de dificuldade, de muita luta, de muita guerra consigo mesmo e a presença de Deus, como a gente cantou aqui, né? Lá, além do horizonte, no lugar mais distante. Se eu for ao céu, o Senhor está lá. Ao mais profundo mar, Deus também está. Então, o Senhor tem lições preciosas para nós, não só pelo texto que vai ser lido, mas quiçá também por alguma explicação que você capte para a sua vida e saia daqui aplicando para a glória de Deus. Então vamos ler juntos? Deparou o Senhor um grande peixe, bora comigo? Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: gritei, e tu me ouviste a voz.
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: a ver o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, misericordioso, mas com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, nós adoramos o teu nome, continuamos na tua presença, pedindo que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para compreendermos o que o Senhor tem para nos dizer e nos ensinar hoje à noite. Talvez muitos de nós aqui, Senhor, estamos como Jonas, num lugar escuro, complicado, difícil. E aqui nós queremos aprender também com Jonas, o fujão, que nesse momento se vê na presença de Deus e recorre em oração ao teu socorro. Eis-nos aqui, Senhor, eis a tua igreja, teu povo aqui reunido. Fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos e oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, ao longo da vida, eu e você passamos por experiências muito ruins. Aquelas que você diz assim, eu vi a morte de perto. Quem aqui já não passou por isso, né? Eu na minha juventude, aliás, aos 70 anos de idade, quando eu olho para trás, eu digo, meu Senhor, como o Senhor foi bondoso, misericordioso, me preservando até aqui. Dado aos abusos na época da infância, as loucuras, momentos em que eu de verdade vi a morte bem de perto e achei que era o fim. Lugares em que eu estive completamente só. Eu me lembro uma circunstância lá no Rio Amazonas, eu gostava muito de mergulhar e nadar, ainda gosto, mas hoje é mais na superfície. E eu dizia que eu iria sempre dar um mergulho ou nadar nos grandes rios do Brasil. Era meu sonho. Então eu estava com um grupo no Rio Amazonas, fazendo um trabalho por lá. E a gente parou à beira do rio, aquele rio frondoso, enorme, um negócio espetacular. E o povo saiu para ir ao bar. Eu acho que eu já contei essa história aqui, os mais antigos conhecem. A gente vai repetindo algumas dessas histórias, mas ilustra muito bem aquele momento. O povo saiu do barco e eu fiquei ali dizendo, agora é minha vez, vou mergulhar no rio Amazonas. Estava ali entre Amazonas e Solimões. E quando eu mergulhei, para minha surpresa, quando eu emergi, quando eu saí da água, eu estava distante do barco. Porque a correnteza era uma coisa assim, para além do além. E eu agora, forças para voltar, com aquela correnteza me levando para longe. Eu só tinha uma alternativa, era nadar para a beira, para a margem. Me agarrar nos galhos, quem sabe a cauda de um jacaré, né? O que é que me esperava ali? Pensa, a loucura na cabeça, né? Meu Deus, onde eu fui me meter? O que eu fui fazer? Ali eu estava completamente só. Era hora de
gritar pelo socorro divino. Eu acabei saindo na beira e voltei todo arranhado, envergonhado comigo mesmo, que besteira que eu fiz. Mas são momentos assim na nossa vida que a gente não tem a quem recorrer, não tem para quem gritar. Vai fazer o quê? A única coisa, o único recurso ali é gritar pelo socorro de Deus. Nosso profeta viveu exatamente isso no capítulo 2. Ele recebeu uma ordem para pregar, inclusive aos seus inimigos. A gente viu isso na semana passada. Mas ele desobedeceu à vontade de Deus e a sua vontade prevaleceu. Seu plano de fuga foi executado passo a passo. Uma indicação de que quando nós fugimos da presença de Deus, ou quando nós damos as costas para Deus, a direção contrária requer plano. Até para desobedecer a Deus, até para fugir de Deus, a gente planeja. A gente vai se afastando pouco a pouco. E assim Jonas foi fugindo da presença de Deus. A gente viu naqueles verbos da semana passada, no capítulo 1, que ele foi descendo até o fundo do navio. A fuga levou Jonas ao porão do navio, e lá ele sublimou o momento, ignorando o desastre que estava prestes a acontecer. Por quê? Porque Deus não iria desistir dele. Como Deus não desiste de mim, como Deus não desiste de você. Jonas entendia o Deus localizado em Jerusalém, no templo. Jonas compreendia que, obviamente, depois da saída do povo do Egito, Deus centralizou a adoração ali no tabernáculo e depois na construção do templo, onde a glória do Senhor se manifestava, onde sacerdotes intermediavam a aproximação do povo ao Senhor e aquela manifestação da glória. Então, provavelmente Jonas recebeu aquele chamado, ele estava ali nos arredores do templo. E a ideia é, se eu saio daqui geograficamente e vou me distanciando, quem sabe Deus esquece de mim e eu não preciso fazer isso que eu não quero fazer, pregar aos meus inimigos. Eu não quero o bem deles. Embora a mensagem fosse uma mensagem até de condenação, fala contra aquela cidade, profetiza. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Que pretensiosidade, né? Jonas não atentou para a onipresença de Deus, nem para a onipotência divina. Ele não atentou que o Deus que tudo pode, não vai deixar de cumprir os seus planos. E ele então leva o profeta até o mais profundo abismo, como uma espécie de megafone divino. E assim Deus faz comigo, assim Deus faz com você. O cristianismo, como ele é vivido hoje nas igrejas, né, que a gente diz, a igreja evangélica, a nossa igreja, nosso contexto, é que nós temos eventos que nós promovemos nas quartas, na segunda, no domingo. E você foi se acostumando com isso. Aliás, o Império Romano, quando cristianizou o império, ou seja, declarou que todo mundo agora seria cristão, o povo então trouxe aqueles costumes do Velho Testamento em que Deus estava localizado num prédio. E muitos de nós fomos criados assim na igreja evangélica. O domingo é o dia. O domingo é a hora da manifestação. E a gente de novo espera um sacerdote, um pastor, um profeta, um apóstolo. E aí você vai dando aqueles nomes mais interessantes e importantes para que o indivíduo seja levado a uma posição capaz de te levar na presença de Deus. Então você luta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo você vai para um prédio onde você chama de igreja e espera que ali a glória de Deus se manifeste. Saiu do estacionamento, entrou na rua, Deus fica para trás. Olha, lá foi uma bênção, a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. E você vai se acostumando com isso, com Deus localizado, circunscrito, confinado, que não tem muito a ver com a sua vida amanhã, cedo, meio-dia, à tarde,
à noite. Jonas estava agindo exatamente assim, como um religioso, achando que Deus tinha ficado lá no templo em Jerusalém. Ele não atentou para isso, não atentou para o Deus que tudo vê. E Deus o leva para o fundo do mar como uma espécie de megafone, porque quando Deus quer chamar a atenção de você para Ele, Ele fala pela palavra, mas a gente fecha a palavra, não prioriza a palavra. A gente tem acesso à palavra uma vez por semana, naquele momento. É uma pregação que você ouve no YouTube, é um livro que você lê, é um devocional de alguém que lhe inspira, é uma pregação de manhã, à tarde, etc. Fica ali. Mas Deus está querendo falar com você todo o tempo, porque Ele está todo o tempo ao seu redor. Mas quando você não ouve, negligencia, fecha a palavra de Deus, não medita nela de dia e de noite, como o salmista, Deus tem um recurso para te chamar a atenção, porque Ele te ama. É a dor, a perda, o sofrimento, a luta. Porque quando você começa a perder chão, quando você começa realmente a experimentar perdas na sua vida, dor na sua vida, parece que aí você começa a atentar que Deus está. Infelizmente, nós o procuramos como quem aciona o SAMU. Vem me socorrer, estou precisando. O que é que você tem para mim? Uma cura? Um dinheiro? Uma bênção? E você então faz de Deus o seu provedor maior para aquilo que você precisa. Jonas vai aprender algo muito mais profundo aqui. O Deus que tudo pode, que não frustra os seus planos, agiu nas circunstâncias adversas, levando o profeta ao mais profundo abismo, ao fundo do poço, ao fundo do mar, uma situação que a maioria de nós já enfrentou ou estamos enfrentando exatamente agora. Estamos próximos, mas longe da vontade, do chamado de Deus e da pessoa de Deus. Ao final do capítulo 17, aliás, capítulo 1, no verso 17, vimos que o profeta desobediente, ele é denunciado, ele é lançado ao mar. O profeta sugeriu a sua própria morte, um desfecho natural. Se jogado ao mar ali, ele morreria. Mas o Senhor dos ventos trabalha e aciona a fauna, aciona um animal marinho para resgatá-lo. A misericórdia divina providencia um grande peixe. A palavra de Deus não diz nada sobre baleia, mas um grande peixe, um peixe de proporções enormes. A misericórdia providencia o grande peixe que abocanha o indigesto profeta e o leva para uma viagem de escuridão, horror e medo. Mas ainda assim, nesse lugar de horror, de medo, era o lugar ideal para ele clamar, desistir de fugir e de lutar. O lugar ideal para se entregar ao único capaz de livrá-lo da morte, trazê-lo de volta ao propósito e à sintonia divina. Eu gosto na minha vida pessoal de não esperar que Deus me leve tão fundo, que eu não precise apanhar tanto para obedecer. Eu aconselho você a pensar sobre isso, a se voltar para o Senhor enquanto o prejuízo não é tão grande, porque você volta sequelado, como Paulo, como Jacó, mancando, com sinais da luta com Deus, quase cego, porque jamais ele aceitaria ser um servo de Jesus se não fosse tocado na sua personalidade orgulhosa, no caso do apóstolo Paulo. Então a misericórdia divina leva Jonas para esse lugar, e talvez você está passando por isso, ou acabou de passar, ou quem sabe pode entrar, mas lembre-se, aí é o lugar que Deus fala com você e chama a sua atenção. Então eu convido você a um mergulho comigo nesse abismo que se meteu o desobediente profeta.
E vamos reconhecer que por mais tenebroso, escuro e ameaçador que possa ser um determinado lugar ou uma determinada circunstância da sua vida, o real sofrimento, presta atenção, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o que acontece aqui, na sua mente, no seu coração. Você pode estar no meio da multidão, no shopping center, sozinho, solitário, vazio, em sofrimento profundo, cercado por pessoas. Eu conheço indivíduos que quando se juntam com a multidão, ele fala, ele chama atenção, ele mobiliza, ele catalisa a atenção de todo mundo, mas quando você chega e se aproxima, esse indivíduo é na verdade um solitário. Ele é um solitário, ele não consegue ficar quieto, ele tem que chamar atenção para si. Porque o sofrimento não é necessariamente o isolamento e a solidão, não é a falta de pessoas, não é o problema do lugar, é o que acontece lá dentro do nosso coração. Por isso o salmista, com tanta sensibilidade, diz: minha alma, porque estás abatida, ó minha alma. Ele fala consigo mesmo, sensibilidade. Vamos reconhecer que na pior das circunstâncias, Deus ainda é capaz de responder à oração do sincero e quebrantado coração. Jonas está no fundo do poço, está no ventre de um grande peixe. Vamos dar uma olhada só na proporção do que nós temos hoje, né? As baleias. O texto não diz grande peixe, mas a gente pode ter uma ideia de como Deus, que é capaz de colocar um ser humano, talvez no ventre de uma minhoca, é capaz de colocá-lo também no ventre de um grande peixe. Uou! Já pensou? Aqui o profeta num lugar escuro, dentro do estômago de um grande peixe,
Alguns querem discutir se era possível, se não é possível, se Deus pode, e Ele o fez. Existe uma razoabilidade de que algum animal desse porte poderia ter acolhido Jonas por alguns momentos. Mas talvez o mais importante aqui é onde nós nos encontramos. Nesses momentos de angústia e de solidão e de isolamento. Os versículos 17 do capítulo 1, aliás, o verso 17 do capítulo 1 e o verso 1 e 10 do capítulo 2 podem ser agrupados. Porque aqui Jonas é captado e depois ele é despejado de volta. Aqui nós temos os exemplos, por exemplo, aliás, o exemplo de pessoas que pedem socorro e o socorro não chega. Aqui Jonas jogado ao mar, ele não tinha mais a quem recorrer. Era um lugar profundo. Você talvez já passou por isso. Você já pediu socorro e o socorro não chegou. Ou se chegou, não resolveu. Foi pela metade. Talvez foi um médico. Você confiou a sua vida, confiou o seu corpo, confiou a sua debilidade, mas não resolveu. Talvez foi um professor, um amigo, um policial, um parente, a esposa, o esposo, o filho, o pai. Pessoas que nem sempre conseguem penetrar no mais profundo do seu coração, do seu íntimo, do seu sofrimento, para compreender o que está acontecendo. Tampouco o pastor. É uma loucura pensar que as pessoas vão depender de um irmão, de um líder, para a resolução dos seus problemas. Aí você diz, se ele tivesse me atendido, se ele tivesse me acolhido, se ele tivesse me receitado. E você de novo fica sempre à espera de alguém. E nós às vezes armamos os nossos eventos eclesiásticos desse jeito. Venha que você terá aqui uma manifestação do poder e da cura de Deus. Você vai ter um culto de libertação, um momento especial. E Jonas nos ensina nesse livro uma outra coisa fundamental. O que importa aqui não é o que Deus faz para ele, mas é a presença dele. Ele está lá. E talvez é uma lição profunda que nós temos que captar hoje à noite. Você como crente em Cristo Jesus, você precisa aprender na presença, andar na presença de Deus o tempo todo. Ele está. Ele não vai ficar aqui. Ele vai estar com você. No mais profundo abismo. Aí você começa por exemplo, recitar o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E essa ideia de Deus estar com você todo o tempo, é exatamente o oposto desse ritmo que nós temos de achar que indo a um culto, indo a um evento, é ali que nós vamos nos encontrar com Deus. Eu gostei dessa igreja porque aqui eu sinto a presença de Deus. Aquela igreja eu não sinto a presença de Deus, porque não tem aqueles elementos que me fazem gritar, arrepiar, sentir a presença de Deus, como se Deus não estivesse num canto e no outro. A igreja pode ser uma igreja tradicional, onde os hinos tradicionais são cantados com toda aquela reverência, ou pode ser uma igreja neopentecostal, onde o fogo desce do céu, o povo grita e bate a perna. Não há absolutamente nenhuma diferença entre uma e outra. Você está falando sobre sentimento. E o que eu sinto não determina a verdade. Deus está comigo todo o tempo. Percebe? De manhã, quando dói, quando você perde, quando você chora, quando você grita, no trânsito, em casa, todo o tempo. Olha onde Jonas está. A quem ele deveria recorrer? E eu chamo a atenção ao povo de Deus, agora mais do que nunca.
Nós ainda somos permitidos, ainda nos é permitido termos essa reunião, onde a gente vem com a glória de Deus que se manifestou durante a semana, e a gente extravasa aqui no meio dos irmãos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está, sim. Mas não quer dizer que um sozinho não tem a presença de Deus. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Amém? Gente, não é outra pessoa não, é o Espírito Santo de Deus. Com você todo o tempo. Então essa palavra e essa realidade precisa se tornar real na sua vida. Quando ninguém pode me socorrer, senão só o Senhor. Ele lá está e estará para sempre. Confie nisso. Salmo 18:2 diz: o Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. A gente acabou de cantar, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio de uma situação, mas Ele também é o fim, o término, o propósito total. Deus não começa nada na sua vida que Ele não termine. Deus não se atrasa. Talvez a coisa mais importante para o povo de Deus é aprender a andar na presença de Deus. Foi o que Deus disse a Abraão: anda na minha presença. E Abraão era um peregrino, não tinha tabernáculo, não tinha templo. Esta é a maturidade. E quando nós pastores empurramos o povo para a presença de Deus, o povo diz: e aí, vocês vão fazer o que por nós? Vai me socorrer? Vai me ajudar? Contei uma história hoje de manhã, uma história antiga que eu já contei algumas vezes, os crentes mais velhos já ouviram, né? Daquela irmã que ligou para mim dizendo: pastor, eu estou aqui com meu marido, ele é espírita, ele não acredita no evangelho de Jesus como eu acredito, e a minha funcionária está com a faca aí do outro lado, encurralou a gente no quarto e ela disse que vai nos matar, ela está com a faca, ela está possessa. Corre aqui, pastor. Eu pensando comigo: vou nada. Como assim? E no telefone eu disse: minha irmã, o Espírito Santo está aí. Ela não entendeu direito. Pastor, vem aqui. Eu disse: não, o Espírito Santo está aí. A irmã não é crente em Cristo Jesus? Sou. Pastor, ela vai nos matar. Eu disse: o Espírito Santo está aí? Tá. Você não tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo. Então eu vou ficar aqui orando por você, para você ter coragem de clamar o nome de Jesus, para que essa mulher volte ao normal. Eu disse: eu vou orar. E orei. E ela orou, teve coragem de clamar o nome de Jesus naquela hora. E aí fez silêncio do outro lado, ela no telefone dizendo: pastor, acalmou aqui, o que eu faço? Eu disse: abra a porta. Fácil, né? Eu estava longe. Abra a porta, mulher. Ela abriu a porta, lá estava a funcionária no chão e a faca de um lado. Poder de Deus, né? Você acredita nisso? Você pode dizer: o Espírito de Deus habita em mim. Você carrega a presença de Deus todo o tempo. Não tem para onde fugir. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Jonas é tragado, sim. O Senhor depara esse grande peixe. Nós não vamos discutir aqui a questão da fauna, mas a Bíblia não é uma enciclopédia de dados científicos. Apesar de tratar no Velho Testamento de mais de 150 animais, mais de 114 espécies da flora, no Novo Testamento 58 animais são mencionados. Mas Jonas foi tragado sim por um grande peixe. Como eu disse, Deus poderia ter pedido para uma minhoca engoli-lo. Porque Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. O fato é que Jonas foi tragado para um lugar escuro, um lugar de medo, de pavor, de incerteza, onde ele encarou a morte de perto e não restava-lhe mais nada senão orar. Jonas foi chamado para se levantar, mas teve que ser levado à
profundeza ou as profundezas para refletir no seu erro e saber que só Deus seria capaz de tirá-lo dali. Assim sou eu, assim é você. O texto diz, no verso 17, que ele passou 3 dias e 3 noites. Essa frase ela não é tão precisa quanto a gente imagina. Aliás, a gente lida com uma série de coisas que parece matematicamente preciso, mas não é. Você para no posto e diz, enche o tanque. Ninguém enche o tanque de verdade. Encher o tanque significa ter combustível até a boca e não dá. Não é possível. Então você não pode buscar literalidade aqui no texto. Principalmente que para o judeu o dia começa às 6 da tarde. Então, num período de 24 horas, nós podemos ter 2 períodos diurnos e, dependendo do horário do pôr do sol, 2 períodos noturnos. Nesse mesmo texto aqui de Jonas, aparece Nínive, uma cidade de 3 dias para percorrê-la. Era uma forma de dizer, um dia para chegar, um dia para percorrer, pregar, falar, fazer o que tinha que fazer, e um outro dia para sair, 3 dias. O texto de Jonas, aliás, o personagem, ele é citado também no caso da morte e ressurreição de Jesus. Mateus 12, 39. O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando você fizer a conta, leve em consideração o dia para o judeu que começa às 6 da tarde. Por isso alguns falam que a crucificação foi na quarta, outros na quinta, outros na sexta, mas de qualquer maneira, 3 dias aqui. Jonas está no ventre do peixe, é um lugar de oração, ele é levado para se esvaziar de tudo e recorrer ao Senhor. Ninguém por perto. Ninguém para reclamar, para esbravejar, para culpar, para bater, xingar, culpar. Assim estiveram Elias, Jó, Moisés, Davi e o próprio Senhor no Getsêmani. Quando você é levado a um ponto crítico de isolamento, para buscar o socorro divino. Aliás, nós não entendemos o porquê de tanta pressão. Por que Deus tem que nos levar a tanto sofrimento? Como aconteceu com Jó, como aconteceu aqui com Jonas. Mas é porque também nós não entendemos quão duro é o nosso coração e a nossa vontade. E como nós vamos sutilmente nos afastando da vontade de Deus e achando que está tudo bem. Quando se tem tudo, é como se não percebêssemos que temos Deus. Quando se perde tudo, é como se nada mais restasse senão Deus. Então, só resta orar, orar, orar. E tem uma outra pepita que serviu ao meu coração na medida que eu vou meditando nesse texto. Presta atenção, amado. Jonas ali naquele lugar, ele não está pedindo nada, só reconhecendo a presença de Deus. Aprenda isso. Aprenda a ser um filho que não se aproxima do pai por aquilo que o pai pode dar. Aprenda a ser uma filha que não se aproxima da mãe pelo que a mãe pode dar. Aprenda a se aproximar de pessoas não por aquilo que elas podem dar, mas por aquilo que elas são. Basta ou não? Minha mulher é uma exímia cozinheira, ela cozinha muito bem, cuida muito bem de mim. E de vez em quando, né, porque ela faz o que gosta e eu também gosto, e eu fico mimado, fico pedindo, cadê meu biscoito de grãos? E de vez em quando ela diz assim, eu vou sair aqui agora, vou deixar para você aqui o biscoito 1, o negócio 2, o negócio 3. Aí eu digo, não, eu não quero o seu biscoito. Quero você aqui. Vem. Falta você, né? Foi o que a 2 tentou mostrar para a gente aqui, percebe? Na relação com Deus, eu estou apenas ilustrando, em nome de Jesus, gente, vamos parar com essa relação divina, que só pede de Deus alguma coisa, que Ele só serve para te socorrer
naquele momento, Jonas não está pedindo nada, ele está só reconhecendo a loucura que ele fez, e ele só está agora entendendo a onipresença de Deus. Deus aqui comigo, Ele é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. A gente cantou aqui, não é? Ele é tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim. Porque quando você reconhece essa suficiência da presença de Deus, aí Ele de quebra lhe dá o que Ele quer dar. E quando Ele não lhe dá, você também não se frustra com o cristianismo. Você vem para a igreja para receber alguma coisa ou para curtir a presença de Deus? Você abre a palavra de Deus para Deus lhe dar a solução de um problema, ou você está abrindo a palavra de Deus porque é um WhatsApp divino falando contigo? É a voz de Deus, fala, Senhor. Eu nem sempre entendo o que Ele diz, eu nem sempre compreendo o que Ele está falando, mas não interessa, fala, Senhor. Uma criança se aproxima do seu pai, o pai pode falar muitas coisas que ela não entende, mas o que importa é encostar nos ombros do pai, no peito da mãe, nos braços dos pais. Essa relação de intimidade com Deus precisa ser cultivada pela igreja de Jesus. Ou então nós vamos ficar correndo atrás de parafernália, e a liderança tem que procurar fazer todo tipo de evento, todo tipo de mungango, todo tipo de história para agradar as pessoas e atrair pessoas. Não! Esta igreja vai atrair pessoas pela centralidade da presença de Jesus aqui no nosso meio. E pela palavra. 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 Falou o Senhor ao peixe e esse vomitou Jonas. Tentativa de fuga das situações de desconforto ou que nos causam contrariedade, nem sempre é a melhor saída. Não adianta fugir. Outra coisa interessante na união desses versículos é que Jonas foge de um lugar para outro, Deus o cerca, o coloca nessa situação e diz, volta lá. Outra lição preciosa como foi dada a Agar, abandonada pela sua senhora, Sara, desprezada, vai no deserto, talvez querendo tirar a sua própria vida com o filho Ismael ali, tem um encontro com o Senhor, e pasme, quando ela tem um encontro com o Senhor diz, volta para casa daquela mulher que te mandou embora. Já viu Deus fazendo assim com você de vez em quando? Você pensa assim, agora que Deus me ajudou, quero nunca mais ver esse traste na minha vida. Essa pessoa não quero mais, esse lugar não, essa igreja não, esse irmão não, esse GR não, esse pastor não, e você começa a fugir, foge. Meu amado, as coisas não dão certo em lugar algum para você, porque você não está andando com Deus. Porque quando o Senhor está com você, tudo faz sentido. Aquela tranquilidade de Jesus ter um Judas do seu lado, comendo com ele, sabendo que iria ser traído, e o que ele fez? Ele não descartou, ele amou, ele serviu. Por quê? Ele estava em sintonia com o Pai, perfeita. Então não precisa fugir, tá bom? E talvez Deus está dizendo assim, volta lá comigo agora, você vai comigo, você vai comigo. Fuja não, me leva com você, ou me reconheça, e quem sabe tudo aquilo que você viveu e enfrentou naquela circunstância agora será diferente, por causa da presença do Senhor. Lição para Jonas, volta lá. Aí vamos olhar aqui na oração de desespero. Jonas passa de vilão, teimoso, agora ele está quebrantado. Ele clama por socorro. E a oração aqui é um salmo. Presta atenção, que coisa linda. Por que a gente gosta dos salmos? Porque nos salmos os sentimentos escoam. Nos salmos há choro, lamento, alegria, tristeza, raiva, angústia. Acima de tudo, uma transparência que produz cura.
Atenta para outra coisa, meu irmão. Deixa de ser plástico. Os salmos nos ensinam que você pode gritar com Deus, brigar com Deus, esbravejar com Deus, reclamar com Deus. Você pode sorrir para Deus, você pode chorar com Ele, você pode bater, pode fazer o que você quiser. Faça o que você quiser. Seja autêntico. O salmista deseja cada loucura quando ele está salmodiando, porque é a liberdade de colocar para fora o sentimento. E o Deus que nos fez está interessado no seu sentimento. Por isso que Adão peca, Eva peca, e ele diz: ei Adão, o que está acontecendo aí? Elias entra numa caverna, pede para morrer, e Deus se aproxima dele e diz: Elias, o que está havendo? Ele já sabe. Mas Deus quer dar oportunidade para você exercitar aquilo que no grego é chamado de catarse. Na medida que você fala, você é curado. É por isso que nós temos o CR aqui. Você entra num grupo de partilha, você fala, e ninguém vai dar um sermão em você. Ninguém. É proibido. Porque você tem que deixar a pessoa falar. Coloca para fora. Então vai lá na ponte, não sei da onde, vai na beira do mar, vai em cima da montanha, vai no buraco, entra no banheiro, fala com Deus. Deixa Ele ouvir tua angústia, teu sentimento, não mascara não. Alguns até quando vêm para a IBC, ouve um pastor falando: rapaz, fui viciado em cocaína há 50 anos, agora estou livre, ontem eu matei 3 ou 4, agora não mato mais. Os caras dizem: eita, que negócio é esse? Esse bicho é pastor, isso aí. Olha o outro aqui, sobe aqui e diz que tinha problema de isolamento. Como assim? Com esse tamanho, isolado aonde, né? Ah, ele entrou aí agora, né? Mas vem aqui e abre o jogo, fala do sentimento. O que isso faz? Faz com que a gente valorize a pessoa que entende a sua limitação, que coloca para fora. Você entende o pecador, age com misericórdia, porque entende sua própria limitação. E é liberto dessa casca, dessa máscara, que nos faz sepulcros caiados, bonitos por fora. Muito bom para se ver durante o culto, no domingo e etc. Mas o Senhor é que conhece o que acontece lá dentro. Então, fala. Quem já não se sentiu preterido, abandonado, desprezado, enganado, traído, ferido, fala. Nossas culpas, a culpa dos outros, nos lançam num abismo depressivo, numa solidão às vezes silenciosa, às vezes barulhenta, mas Deus ainda está lá. Acredite. Imagine-se no ventre do grande peixe e solte seus pensamentos diante de Deus, que não ficou lacrado no templo e nem vai ficar lacrado aqui nesse culto. A mão de Deus estará lá. Aí Jonas, rapidinho no Salmo, diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O clamor foi respondido e foi escutado. Mas olha, percebe? Ele perdeu tudo, ele estava numa enrascada. Meu irmão, não espere chegar tão fundo. Não espere que a dor seja tão profunda para você se voltar para o Senhor, reconhecer a sua presença, ouvir a sua voz. Ele reconhece a justa ira de Deus sobre ele. Ele começa a dizer: o Senhor me lançou no profundo, no coração dos mares. Eu estou lançado agora diante dos teus olhos. As águas me cercaram, as algas enrolaram na minha cabeça, desci até o fundamento dos montes. Jonas sabe que a mão de Deus estava pesando sobre ele, não por culpa da natureza, não por culpa dos marinheiros, não por culpa do seu passado, da sua infância, mas por causa da sua desobediência. E preste atenção aqui, uma outra pepita que Deus deu para o meu coração nesse texto. Atenta aí. Jonas não estava sendo disciplinado por Deus porque ele cometeu um adultério, porque ele roubou, porque ele falou uma mentira. Porque desses pecados a gente se livra fácil. Roubou, devolve, pronto.
Mentiu, disse, rapaz, foi mal, ó, menti aí, desculpa aí. Jonas estava sendo disciplinado por Deus por causa do pecado da omissão. Não foi o que Jonas fez, foi o que Jonas deixou de fazer. Pensando nisso, amados, eu acho que nós estamos todos dentro da barriga do grande peixe, não é não? Quantas incumbências Deus nos deu de falar do seu amor, de viver para a glória dele no sentido de proclamar o seu reino, de espalhar a semente, de avisar os que estão morrendo, de dizer para a Fortaleza que há salvação em Cristo Jesus. E a gente tem ao longo do tempo se omitido, porque o que nós queremos são as benesses que Deus tem para nos dar, nós queremos o conforto. Ao invés de levarmos adiante a missão que foi a de Jesus, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso cantamos a semana passada, eu tenho um chamado. Você não está aqui, gente, para esperar qual vai ser o resultado das eleições agora para a Prefeitura de Fortaleza, que me perguntaram ontem. Eu disse, eu quero lá saber disso. O que o senhor acha aí? Como é que está aí? Que partido que eu quero lá saber? Não quero saber disso não, meu irmão. Seja qual for o regime, o reino de Deus está avançando. Seja qual for o governo, todos estão debaixo do governo de Jesus. Você vai cumprir sua obrigação como cidadão, vai escolher o candidato que você achar que tem que escolher. Meu amado, eu tenho uma outra pauta, eu tenho outra bandeira, nós temos um outro chamado. É limpar a fortaleza do pecado. É avisar essa cidade que há salvação em Cristo Jesus. Amém? Ele não está sendo julgado por um pecado ativo, mas ele pecou por aquilo que não fez. Tiago 4,17, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aí ele lembra da misericórdia divina, nos versos 6 a 8, no abismo, Jonas trouxe à memória, não o mandamento, outra pepita. Você que é crente velho, você aprende os mandamentos de Deus para puxar a orelha dos outros. Aí você vai no GR, você não se aguenta, você não fala na primeira pessoa, nunca é eu, é sempre nós. Precisamos. Pai, para com isso. Você quer um púlpito? Arruma um aí, sai no meio da rua com o microfone pregando o púlpito. O mundo, a multidão. Não. É você. É o seu pecado, é a sua luta, a sua individualidade. Porque Jonas aqui, no ventre do peixe, naquele lugar, ele não se lembrou do mandamento. Ele não está falando de mandamento, não. Ele não quer o mandamento, ele quer a pessoa do Senhor. Porque quem não ama a Deus, não obedece os mandamentos de Deus, entende? E obedecer os 10 mandamentos, para alguns é até fácil. Eu nunca matei, nunca roubei, o cara acha que está isento. Mas ele rejeita a pessoa de Jesus na vida dele, como Senhor, como dono, como possuidor da sua vida, dos seus bens, dos seus planos, dos seus momentos, da sua hora, da sua agenda, que não tem espaço para a palavra de Deus, nem pela manhã, nem à tarde, nem à noite. Jonas está sendo levado ao fundo, ao mais escuro abismo, pela omissão, e ele não se lembra do mandamento, ele se lembra da pessoa do Senhor. Jonas percebe que onde Deus está, aí é o santo templo. Olha que lindo, no meio do salmo ele fala do santo templo. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo, diz o salmista? O íntegro, o que pratica justiça e de coração fala a verdade. E aí no verso 8 ele diz, os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que é idolatria? É transformar a adoração a Deus nessas coisas que nós fazemos.
busca de bênção, busca de não sei o quê, busca de livramento, busca disso, só para resolver problema. Deus é uma grande inteligência artificial, que a gente vai acionando e o negócio vai respondendo e vai fazendo para você e vai dando todas as respostas e todos os caminhos. Não, não. Deus é uma pessoa, habita em nós, está em nós. E Ele é tudo o que eu preciso, tudo que eu preciso. Tudo perde foco e dimensão quando eu percebo a presença de Deus. Percebo na natureza, percebo nas coisas, percebo nas pessoas, mas percebo principalmente na minha própria vida. Então a resposta do profeta agora é gratidão e louvor. Com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Veja aí, primeiro a intimidade com Deus, depois fazer algo para Deus, percebe? Primeiro você ama o Senhor, depois você serve ao Senhor, amado. Não se distraia servindo em ministérios de dia, de noite, à tarde, à noite, e dizer que você está andando com Deus, porque às vezes os cânticos, o ministério, o seu tempo, o que você faz para Deus, Ele diz, eu não quero nada disso, vou vomitar isso da minha boca. Eu quero que você me ame. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ande na presença dEle. Valorize. Então, amado, aqui o profeta volta em arrependimento. O pessoal do louvor pode subir. A omissão é julgada pelo Senhor de forma a levá-lo a situações de sofrimento e quase morte. Mas a misericórdia de Deus se manifesta exatamente ali. Porque houve um sincero clamor de quem reconhece que homens e deuses humanos não podem livrar como o Senhor dos céus e da terra. Quando reconhecemos a misericórdia e o livramento de Deus, não nos resta outra atitude senão adorar, agradecer, buscar cumprir a sua vontade daquele que é onisciente e onipresente e onipotente. A gente cantava um corinho antigo, né? Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo. Dá para você sair daqui hoje à noite com essa consciência? O poder do Criador do Universo está em você. O poder da ressurreição pela presença de Cristo está com você. Palavra de vida eterna está com você, porque o eterno habita em você. Bora, irmão. Você não precisa de professor, você tem o Espírito Santo. Abre a palavra, deixa Ele falar com você amanhã de manhã. Mostra qual é a sua prioridade. Obedecer os mandamentos e fazer a sua vontade não será tão difícil quando você o amar de verdade. Aprendi isso muito cedo na minha infância. Eu deixava de fazer loucura por causa do amor dos meus pais. E muitas vezes fiz algo de bom por amor aos meus pais, porque eu sabia que eles me amavam. É o amor de Deus e a presença de Deus que nos freia das loucuras, que nos afasta do que é errado. Então essa é a lição de Jonas. Que todos nós, em nome de Jesus, possamos refletir naquilo que é o nosso chamado. Ide, pregue o Evangelho, anuncie as pessoas que estão ao seu redor. Não se cale, não feche a boca. Perceba se Deus está te levando para a boca do peixe. E diga, não, eu vou. Veja se você está se afastando, já está dormindo, embriagado com a sua agenda. Está se esquecendo de que o reino de Deus vem em primeiro lugar.
para quem conhece o Senhor. Então, ore ao Senhor aí, o que é que Deus lhe disse e o que você vai fazer a respeito. Deus, eu te quero te perceber na minha vida, todo o tempo, todo o tempo. Como cantava o Kleber Lucas, né? Na tua presença, ó Pai, eu amo estar em todo o tempo, viver cada momento. Cadê o pastor Daniel? Vem aqui, vem. Canta essa música do Kleber. Quebrar o protocolo aí. Depois os músicos puxam minha orelha. E se você está na barriga do peixe, hein? Clama ao Senhor. Ele está aí com você, querendo te livrar. Vem, filho amado, vem, filha amada. Anda na minha presença, anda comigo. E talvez tenha alguém aqui hoje à noite que não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Que tal você parar de fugir de Deus e se entregar a Cristo Jesus hoje? Você veio com esse propósito aqui? Tem alguém? Levanta a sua mão e diga: chega, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém? Glória a Deus. Pedestal para botar Isso. Um casal ali, ó, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, né? Festa. Chega de correr. Talvez você está aqui hoje à noite e viveu religiosidade durante muito tempo. Você está dizendo: Senhor, aviva minha alma hoje. Eu te quero mais do que tudo. Eu rejeito, Senhor, a religiosidade. Eu quero andar na tua presença. Você é crente em Jesus, quer isso para a sua vida? Fica de pé aí também. Eu quero experimentar algo novo, Senhor, que seja consistente, poderoso, transformador. Isso. Aí a gente vem para esse grande ajuntamento, trazendo tudo aquilo que vivenciamos com o Senhor durante a semana, amém? É isso. Isso, glória a Deus. Vem. Vamos aplaudir, vamos.